Não nos enganemos. Para herdarmos o reino dos céus, é necessário essas coisas serem abandonadas. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aquele que tem o hábito de meditar na palavra do Senhor, que é a Bíblia, ele não anda na escuridão, ele não tropeça em caminhos algum, porque a própria palavra de Deus é direção, é resposta para essa pessoa. Amém? Então a palavra do Senhor fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ou não, ele diz no versículo 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Então a palavra do Senhor está nos perguntando se a gente não sabe, né? Não estão sabendo que os injustos, né? Os perverso ou injusto é uma coisa só, né? Tem algumas bíblias que vai estar escrito injustos, né? O significado é o mesmo, de pessoas que fazem coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E o que é herdar? É possuir, é algo que eu tenho direito, é algo que você tem direito. Mas se eu e você formos perversos enquanto estamos aqui nessa terra, se diante dos olhos do Senhor a nossa vida estiver perversamente, estivermos andando perversamente, se aos olhos de Deus formos injustos, nós não vamos herdar o reino dos céus. Quando a gente partir dessa terra, quando a gente morrer aqui nessa terra, pode herdar qualquer outra coisa, menos o reino dos céus. Se tão somente essas coisas que vamos ler não forem abandonadas, não forem deixadas. Amém? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Os que andam com perversidade, praticando essas coisas, não vão herdar o reino dos céus, não vão entrar no reino dos céus. Não se iluda, não se engane, para que a gente possa chegar lá, para que a gente possa possuir o lugar que Jesus foi preparar e depois vem buscar os remidos, os lavados pelo sangue do Cordeiro. É necessário a gente abandonar todas estas coisas. Amém? Ele diz no versículo, continua falando, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Está falando para a gente não se enganar, não se iludir. Que não é de qualquer jeito, a gente vivendo aqui de qualquer jeito nessa terra, que vamos para o céu. Não é todos que vai para o céu, todos querem ir, mas não querem fazer por onde ir. Então a palavra do Senhor está nos alertando para a gente não se enganar, não se iludir pensando que a gente vivendo de qualquer jeito aqui nessa terra, quando morrer vai para o céu. Não, não podemos nos enganar com isso. É necessário uma renúncia de vida. É necessário andar conforme a vontade de Deus. E como a gente conhece e saberá a vontade de Deus? Lendo Bíblia e praticando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nem imorais, pessoas imorais. Não, ele diz, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Então a palavra do Senhor aqui está nos relatando que pessoas imorais que vivem a fazerem imoralidades, fazer coisas que desagradam a Deus, fazer coisas que aos olhos de Deus é perverso, essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Diz a palavra do Senhor, nem idólatras, nem os idólatras. Tem pessoa que idolatra o dinheiro, tem pessoas que idolatram os bens materiais, que é adorar, é aquele apego às coisas materiais, né? Tem pessoas que são idólatras com imagens de escultura,
né? E os idólatras, né? Porque as pessoas são apegadas àquelas imagens, adoram aquela imagem no lugar de Deus, né? Isso é chamado idolatria aos olhos do Senhor, né? Outras pessoas adoram o homem, adoram o cantor, né? Ali adora aquele cantor, fica idolatrando aquele cantor, seja um cantor do meio circular, que canta música circular, ou seja um cantor que cante músicas gospels, né? Como falam, né? Cante músicas cristãs, né? Pessoas que adoram mesmo aquela pessoa. Nunca foi em tal show, tem aquele evento todo ano. Nunca vai, mas quando fala vai ter tal cantor, ou então nunca vai num evento, naquele evento que tem todo tempo, mas quando diz assim, vai ter o cantor tal, né? Vai ter o fulano tal, vai ter o pastor tal, vai ter fulano cicrano, aí ele vai. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem pessoas que adoram pastor, né? Adora bispo, apóstolos, né? Adora, assim, às vezes adora sem notar, viu? Às vezes adora sem notar. Às vezes tem aquela idolatria para com aquela pessoa sem nem se dar conta que está adorando aquela pessoa, né? Que é quando aquela pessoa tá ali, só vai, se for fulano que estiver, eu vou. Não é fulano não. Se for fulano pregando, eu vou. Se for fulano que for adorar hoje, eu vou. Se for fulano que for cantar hoje, eu vou. Não é fulano não, então eu não vou. Cuidado, isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então é necessário ter muito cuidado com as nossas obras, as nossas atitudes aqui nesta terra. É necessário ter cuidado com isso, pois ele diz, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, né? Nem imorais, nem idólatras, né? Pessoas que adoram as coisas, pessoas que adoram pessoas, né? Coloca as pessoas no lugar de Deus, as coisas no lugar de Deus, né? Então tem que vigiar com isso aí, para que não perder o reino dos céus. Tem que vigiar como você tem adorado, a quem você tem adorado. Talvez você tenha adorado um homem, uma mulher, sem nem perceber. Às vezes a pessoa tá ali, tem alguém na frente de um trabalho, de uma missão, né, de ajudar as pessoas. E quando aquela pessoa que tá na frente daquele trabalho, que leva o nome daquela pessoa àquele trabalho, e a pessoa fala assim, e a pessoa diz assim, mas tal dia eu não vou estar, mas a minha equipe vai estar. Aí aquelas pessoas que costumam ajudar naquela missão, só porque aquela pessoa que está na frente daquele trabalho faltou, não está, aí eles não ajudam. Então quer dizer que está fazendo para quem? Para Deus ou para o homem? Para o homem, porque o homem não está presente, eu não vou, eu não faço. Entendeu? Então está fazendo para o homem. Se faz para o homem, então está adorando ao homem. Cuidado para não colocar o homem, o ser humano, coisas, objetos no lugar de Deus. Pois os idólatras não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Aquilo que você adora no lugar de Deus é idolatria. Se você é apegado a dinheiro, aquele apego a dinheiro, quando tem dinheiro tá alegre, tá contente, quando falta o dinheiro tá triste. Cuidado de ser idolatria, muito cuidado com isso. A palavra do Senhor fala, nem adúlteros, nem pessoas, a mulher casada ou o homem casado, aí vai e trai a esposa ou trai o esposo, né? Isso se chama adultério. Então também os que adulteram não herdarão o reino dos céus, né? Os maridos que traem a mulher que traiu o marido, se morrer não vai para o reino dos céus, de jeito nenhum. A palavra do Senhor nos ensina. Diz a palavra do Senhor, nem homossexuais passivos ou ativos, né? Aqui a palavra do Senhor está se referindo a pessoas que têm sexo no gênero num sexo só, homem com homem, né? Casado, homem com homem fazendo sexo. A
palavra do Senhor que diz que esse tipo de pessoa também não vai herdar o reino dos céus. Não vai, não se iluda, não se engane. É necessário olhar para a Bíblia, abrir o coração, buscar a presença de Deus para se libertar de todo mal, porque o diabo, ele quer manchar a imagem de Deus, porque nós seres humanos somos feitos à imagem do Senhor. Deus nos fez a imagem dele, né? Então é necessário para herdarmos o reino dos céus, é necessário abandonarmos estas coisas. Essas coisas têm que ser abandonadas. A palavra do Senhor fala no versículo 10: nem ladrões, as pessoas que roubam. Seja como for, roubou uma caneta, roubou dinheiro de alguém, passou um troco errado para alguém, se notou ali que passou o troco errado, vá lá, chame a pessoa e confira e passe aquele, ajeite o erro, conserte o erro que você fez. Mas não roube nada de ninguém, não roube nada de ninguém, porque esses também não herdarão o reino dos céus. Nem avarentos, pessoas avarentas. Quem é a pessoa avarenta? Muito apego ao dinheiro. Avarenta. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais guarda, mais quer guardar. Tanta gente que vai morrer e deixa os dinheiro guardado, escondido. Maridos que agem assim com as esposas, escondendo dinheiro de esposa. Isso é avareza. Vai morrer, a esposa não sabe nem onde é que tem, não vai ficar sabendo nem onde é que tem os dinheiro. Isso é avareza. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais guarda, mais quer guardar. Avareza. Tem pena de gastar dinheiro, tem dó de gastar o dinheiro. Isso é avareza. Também os avarentos não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor continua falando: nem avarentos, nem alcoólatras, e também aqueles que bebem, vivem de bebedice, na bebedeira, vivem bebendo bebidas alcoólicas, também não herdarão o reino dos céus. Nem caluniadores, pessoas que vivem caluniando umas às outras, né? Vivem sem respeitar umas às outras. Também esses não herdarão o reino dos céus. Então tenha muito cuidado. Se você é uma pessoa que calunia um ao outro, muito cuidado. Que seja você o caluniado e não você que calunia alguém. Porque esses também não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor continua falando: nem trapaceiros, que vivem trapaceando um ao outro, que vivem enrolando uma pessoa e outra. Esse tipo de gente também não vai herdar o reino dos céus. Por isso que ele nos fala no versículo em cima, para a gente não se enganar, porque os injustos, ele fala para a gente não se enganar, porque os perversos, né? Todas essas coisas que estão sendo lendo são perversidades, coisas que a gente tem que abandonar da nossa vida se a gente quiser entrar no céu. Mas também, se não quer entrar no céu, se quando morrer não quer ir para o céu, continue fazendo, como diz lá no livro do Apocalipse: os que são sujos, se sujem mais, os que são limpos, se limpem mais, os que são santos, procure se santificar mais, né? Então, aqueles que querem o reino dos céus vai se esforçar para abandonar todas essas práticas, né? Buscando a presença de Deus, pedindo força a Deus para que Deus venha e liberte com a presença dele do mal que conduz as pessoas a praticar essas coisas, a beber, a roubar, a caluniar, a trapaçar. Ele diz, no versículo 10, ele fala: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então isso é bem claro, tá falando, as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Se morrer praticando essas coisas, se morrer praticando essas coisas, praticando coisas imorais, idolatrando coisas e pessoas, e adulterando, pessoas que têm as práticas de homossexuais, né, que têm vida íntima homem com homem, também não herdarão o reino dos céus. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Então, para a gente entrar lá, é necessário tudo isso abandonar. É necessário tudo isso nós deixarmos. A palavra do Senhor fala no versículo 11: assim foram alguns de vocês.
foram santificados. Ele diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, o que ele está relatando? Assim foram alguns de vocês. Antes da pessoa ir para a presença de Deus, antes de uma pessoa entregar a vida dela para Jesus, antes dela ir para a congregação, ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, antes dela começar a andar com a Bíblia na mão, antes disso, de fazer isso, você deve conhecer alguém que era assim, praticava uma dessas coisas ou outras mais, que aqui não estão citadas, né? Mas a palavra do Senhor, ela é repleta de coisas que nos leva à condenação da nossa alma, se a gente não abandonar, né? Então, por isso que é necessário nós lermos Bíblia, para que a gente possa saber qual é a vontade de Deus. Fazendo o que vai nos impedir de buscar a presença de Deus, de termos o reino dos céus. O que é que vai nos impedir da gente tomar posse do reino dos céus, entendeu? Se não ler Bíblia, tá perdido, fica perdida. Tem que ler Bíblia para saber como fazer para chegar lá. Ele diz, assim foram alguns de vocês. Assim, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, praticávamos uma dessas coisas. Algumas pessoas traiu o esposo ou traiu a esposa, né? Outras roubavam, outras matavam, outras eram homossexuais, né? Mas depois que vai para Jesus, se realmente quiser mudança de vida, Jesus transforma, Jesus liberta do mal que leva ele a praticar aquelas coisas erradas, né? Alguns caluniavam, outros trapaceavam, né? Outros bebiam, né? Por isso que ele diz no versículo 11, assim foram alguns de vocês, assim alguns de vocês faziam isso, mas vocês foram lavados. Então, quando a gente vai para Jesus, nós somos lavados, somos santificados e somos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando a gente vai, o segredo para se limpar, para se livrar, o segredo para se libertar de tudo isso é buscar a Deus, é buscar a presença de Deus. Talvez você diga, mas é mais forte do que eu, essa vontade de beber, essa vontade de trair, essa vontade de se prostituir, essa vontade de matar, essa vontade de roubar, essa vontade de trapacear, essa vontade de caluniar, essa vontade de falar mal, essa vontade de fazer coisas erradas é mais forte do que eu até quero mudar, eu até quero me libertar, até quero não fazer essas coisas, mas é mais forte que eu. É mais forte que eu e você, mas não é mais forte do que Deus. Então, se você tão somente buscar a presença de Deus, se tão somente você se esforçar para ir até Deus, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te ergue para que você venha vencer tudo isso e você tomar posse do reino que está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje. Não se engane, não se iluda. É necessário, para herdarmos o reino dos céus, é necessário tudo isso ser deixado, ser abandonado, enquanto estamos aqui nessa terra. Porque depois que morremos, depois que a gente morre, só vai seguir o juízo. Aí só vai seguir o juízo. Vamos estar diante da presença do grande, daquele que é forte, daquele que é poderoso. E quando for naquele grande dia, não vai ter como falar, mas Senhor, eu não sabia que era só te procurar, que eu ia me libertar daquilo. Não, a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que tudo que nós fazemos enquanto estamos aqui nessa terra está escrito diante de Deus, e naquele grande dia será lido as nossas obras enquanto estamos aqui nessa terra. Naquele dia não vai ter como dar desculpa disso nem daquilo, não. Essa palavra que você está ouvindo hoje, agora, nesse momento da sua vida, está
Está escrito diante de Deus que você ouviu a palavra, que é a solução para você se libertar de todos esses males, se libertar da bebida, se libertar da prostituição, se libertar do roubo, se libertar da traição, se libertar do fala mal desse e daquele, do trapacear, se libertar disso e daquilo que desagrada a Deus. Está escrito diante de Deus que você foi alertado, que você foi avisado, o caminho foi mostrado para você, e naquele grande dia não vai ter como se esconder, não vai ter como negar. Eu não sabia, Deus, que era só te procurar que eu ia me libertar, eu não sabia que era só te procurar e eu ia ser ajudado. Não vai ter como. Está escrito diante de Deus essa palavra que você está aprendendo, que você está conhecendo hoje, agora na sua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje. Então, somente se você quer o céu, se esforce para ir até Deus. Pastora, já estou na presença de Deus, então se esforce para permanecer diante de Deus, agradando a Deus, e Ele vai te dar força para você abandonar tudo isso, ou para você não praticar nada dessas coisas. Amém? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se esforce para entregar a sua vida para Ele, e você será liberta de todos esses maus. Amém? Você que se afastou dos caminhos do Senhor, o momento de voltar é hoje, é agora. Não viva como se Jesus não fosse voltar, não viva como se nunca fosse morrer, porque a qualquer momento Jesus volta, a qualquer momento eu e você pode morrer. E aí, duas situações que eu comparo, a morte e a volta de Jesus, será de repente. A Bíblia fala que a volta de Jesus será como um ladrão, o ladrão não avisa quando vem roubar alguém, avisa não, a mesma coisa vai ser a volta do Senhor Jesus. Você tem que estar preparado. Então o momento de você voltar para o Senhor é hoje, é agora. O momento de você buscar, entregar sua vida para Jesus é hoje, é agora. O momento de você procurar se firmar nos caminhos do Senhor é hoje, é agora. Porque a qualquer momento o céu se abre e Jesus volta. E aqueles que estão preparados, vai com Ele. Os que não estão, vão ficar. Amém? Quem está entendendo? Então é desse jeito que a palavra do Senhor fala com você. Se esforce e não se engane, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.